E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o PEN, trazendo mais um vídeo para vocês. E bom, eu tava dando aula nas últimas semanas, né, sobre hidrostática, e tem na questão da pressão, falei da pressão atmosférica, e aí sempre é falado, né, do experimento do Torricelli e das contribuições do Pascal. Mas eu vi que isso é sempre falado de uma forma muito superficial e descontextualizada, né? Então, eu mesmo sabia só de forma muito superficial, eu dei uma pesquisadinha um pouco melhor, né? Então decidi trazer para vocês falando, né, do experimento do Torricelli e da replicação do Pascal, né, e das conclusões que isso trouxeram, né, para a existência, né, e medição da pressão atmosférica. E também acabar falando um pouco sobre o vácuo, né, e a discussão do experimento do Torricelli-Zenon. Aí, enfim, o experimento do Torricelli, ele não foi feito do nada, tá? Era uma demanda da época e era uma demanda que era do Galileu e não do Torricelli em si. Só que o Galileu acabou morrendo sem conseguir resolver essa demanda, né? Que eu já vou falar qual que é. E aí sobrou para o Torricelli, que foi discípulo, né? Até para ser um sucessor do Galileu, né? Aí ele foi realmente um discípulo, o Galileu acolheu ele, né? Que era órfão e tal, e tomou como discípulo. Mas enfim, né? Então, o que o Galileu estava tentando entender era uma coisa que perceberam na época, né? Na prática, que usando ali os tipos de bombas que eles tinham na época, eles não conseguiam erguer a água mais do que 10 metros, né? Ou 10 metros e 30 centímetros, para ser mais preciso. E eles não entendiam por quê. Eles viam na prática que simplesmente quando chegava a 10 metros a altura da água que eles estavam elevando, era a bomba meio que falhava, não conseguia mais elevar, parava de funcionar. E o Galileu estava tentando entender por que que isso acontecia. E, infelizmente, né, o Galileu não conseguiu encontrar uma resposta para essa questão que então estava sendo debatida na época. E falando do debate da época, já tinham pessoas que arriscavam ali falar se não tinha algum vácuo embaixo do êmbolo, alguma coisa que atrapalhava. Só que o vácuo, gente, ele era abominado pela igreja e pela ciência, né? Desde a antiguidade, já Aristóteles abominava a ideia, né, de poder existir espaço vazio. Então, até o vácuo ele já estava um pouco no debate e já estava relacionado com a pressão atmosférica. Então, o que torna o experimento do Torricelli ainda mais incrível, apesar de ser um experimento razoavelmente simples, ou bem simples até dá para dizer, é que ele ainda entrou nessas duas questões, né? Do que estava sendo debatido e demandado na época. Mas então, o experimento do Torricelli, que é realmente aquilo, né? Ele pegou um vidro, né, longo e fino, encheu de mercúrio e botou o dedo. Ficou tampando com o dedo. Então, estava cheio de mercúrio o recipiente, né? Não tinha ali muito ar, talvez bem pouquinho que ficou, né? Mas o recipiente estava cheio de mercúrio. Aí pegou um tanque aberto, imagine um aquário, né? Que é a parte de cima é aberta, também com mercúrio. Aí ele pegou e virou esse recipiente fino e comprido nesse tanque aberto que também estava cheio de mercúrio. Aí o que que é esperado que aconteça? O mercúrio é um líquido, né, a temperatura ambiente, e líquidos caem com o peso. Eles não ficam ocupando todo o volume, né, igual gás. Líquidos caem com o peso. Então, como o mercúrio tem peso, ele deveria cair. Então, o que você espera que aconteça quando você vira um recipiente com líquido é que ele caia, né? E como o tanque era aberto e não estava cheio até a borda, né? Tinha espaço, né? Para esse tanque, para o nível do mercúrio descer, o mercúrio do recipiente fino cair, afundar totalmente, e o nível do mercúrio no tanque externo subir. Só que não foi isso que aconteceu. Quer dizer, aconteceu em parte, porque o mercúrio começou a descer o nível, né? Da coluna de mercúrio, que é a coluna ali do vidro, né, mais fino, é,
Só que ele só caiu até essa coluna ficar com 76 centímetros, ou 660 milímetros de mercúrio, que é o que virou unidade de medida, né, de pressão, né, e usada para pressão atmosférica, que acaba sendo usado nas aulas de química, né, mas também é usado na física. Mas enfim, então, uma parte do mercúrio desceu, né, só que só uma parte, não desceu tudo, como era esperado que se descesse. Mas por que que isso acontece, né? Então, o que já era uma suspeita, né, é que você tinha ar, né, você tinha atmosfera, para falar melhor, né, que o oxigênio foi descoberto só bem depois pelo Lavoisier, eh, então que você tinha uma coisa chamada atmosfera que tinha partículas e que as partículas pesavam. E esse peso estava acima do mercúrio, né, ali o recipiente era aberto, tinha ar, né, ou atmosfera em cima, que estava pesando. E aí o nível ali do fluido, né, no caso do mercúrio, precisava ter uma força maior do que o peso, né, ou a pressão, da atmosfera fora para conseguir, subir o nível. E aí para a coluna de mercúrio diminuir, o externo, né, ali tem que subir, o nível do tanque tem que subir. Isso não acontece justamente porque você tem a tal da atmosfera que está pesando, né, pesa uma força que está ali na área, que é a parte aberta do recipiente, exercendo uma pressão, que é força dividido por área. Nada mais do que isso, né? Então, com o experimento, o Torricelli, ele comprovou que a atmosfera tem um peso, que existe uma pressão atmosférica. E ele também acabou criando o primeiro barômetro, né, que é como a gente chama o equipamento que mede a pressão. Então ele acabou meio que com um aparato experimental criando um aparato tecnológico, né, também, que a gente usa até hoje para medir a pressão. Claro que não é desse jeito arcaico hoje em dia, né, mas é o equipamento que mede de fato a pressão e com uma precisão boa, né? Aí vai da unidade de medida. Mas enfim, só que além disso, gente, o Torricelli também acabou ampliando mais ainda o debate sobre o vácuo, porque o vidro, né, o tubo fino que eu tô falando assim, ele estava cheio de mercúrio, não tinha ar. E ele virou dentro do tanque de mercúrio, então não tinha como o ar entrar. Só que quando a camada de mercúrio desceu, uma parte do recipiente ficou sem mercúrio e também estava sem ar. Então o que que você pensa? Ué, ficou vazio. Só que, como eu disse, né, o vácuo era abominado nessa época, tanto pelos cientistas quanto pela igreja, pela filosofia, desde a Grécia Antiga, né? Tanto que o próprio Descartes, quando ficou sabendo do experimento, falou que a cabeça do Torricelli que era cheia de vácuo, né? Cheia de vazio. Não, desculpa, na verdade não foi do Torricelli, foi do Pascal, né? Porque o Pascal acabou defendendo bastante e fazendo vários experimentos com vácuo, né? Inclusive o Pascal publicou, né, um livro chamado Novos Experimentos Relacionados ao Vácuo, do Torricelli, o Torricelli não, desculpa, gente, estou confundindo tudo von hoje. O Descartes, ele defendia o éter, toda a explicação do universo do Descartes, tudo envolvia o éter, né? E essa discussão era muito religiosa também, porque se você tem espaço vazio, é um espaço que não está sendo ocupado por Deus. E a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares, o tempo inteiro. Então você sempre tem que ter um espaço disponível para Deus. O vazio era inconcebível, né? E, gente, se você parar para ver, o Newton mesmo, quando refutou a noção do Descartes, né, de espaço, ele usou um argumento teológico, tá bom? O Newton refutou o espaço do Descartes, que é o espaço newtoniano, né, o espaço absoluto de Newton, usando argumentos religiosos, teológicos. Mas, enfim, por causa desse debate e dessa descoberta, né, digamos assim, de como criar vácuo, né,
o Torricelli não publicou o Speneto, ele ocultou, ele não teve coragem de publicar. Lembrando, ele era estudante do Torricelli, do Galileu. Ele viu o que acontecia quando você acota os dogmas da igreja fazendo ciência, né? Mas o Larsen, que era um dos maiores filósofos naturais da França, ele visitou o Torricelli e o Torricelli fez um experimento para ele ver. E ele viu e levou, né, os resultados, até que foi, com certeza, né, foi replicado na França. E aí, nesse momento, o Pascal, né, ficou sabendo desse experimento. Então, o Pascal é o Blaise Pascal, né, ele era matemático, filósofo natural, escritor, polímata, né, na época todo mundo era polímata, praticamente, os caras que a gente conhece. O Pascal criou a calculadora, botou o relógio de pulso, teve a ideia do relógio de pulso, fez várias coisas, né? Mas o Pascal é o cara que viu unidade de medida de pressão, né, no sistema internacional. Newton por metro quadrado é chamado Pascal, em homenagem a ele, né? As contribuições dele. Mas então, o Pascal ficou sabendo do experimento por causa do Larsen, que era francês, e levou o experimento para a França. Porque o Torricelli não teve coragem de publicar por causa desse debate sobre o vácuo, tá bom? Mas, enfim, então, vamos focar na contribuição do Pascal agora, né? Que o que dizem é que o Pascal subiu a montanha e fez experimento na montanha. Inclusive, eu mesmo disse isso em sala de aula e falei que ele subiu junto com os legendários do Pablo Marçal as montanhas para fazer o experimento de Torricelli e provar que realmente a relação era da quantidade de atmosfera que tinha em cima de você e que era de fato a pressão atmosférica responsável pelo efeito do experimento. Mas a verdade não, gente, o Pascal não subiu a montanha porque a saúde dele era muito frágil, muito debilitada. Eu não sei ao fundo a biografia dele, que ele tinha de doença. Ele tinha a saúde bem frágil e não podia subir montanhas. Mas aí parece que um parente lá, próximo, um amigo, foi convencido por ele a subir a montanha e fazer o experimento, né? Então, o que o Pascal propôs foi isso, bom, a gente está falando, né, está em debate se isso é causado pela força, né, pelo peso do ar. Então, vai depender do quanto ar tem em cima do tanque do experimento. Se eu for para um lugar mais alto, vai ter menos ar em cima. Então, vai pesar menos e a camada, o nível lá da camada de mercúrio vai diminuir, né? Porque você tem menos pressão externa, o tanque pode subir mais. E para o tanque subir, a camada de mercúrio do recipiente fino ali, né? Que eu estou falando assim, desceu mais. Então, sob baixa pressão, o nível da camada de mercúrio diminui, né? É diretamente proporcional à pressão com o nível da camada de mercúrio do experimento. Mas então, o Pascal foi meio que continuou o trabalho do Torricelli nas duas frentes, tanto da questão da pressão atmosférica, tanto do vácuo, né? Dentre outras coisas hidrostáticas que o Pascal fez, como lá o princípio de Pascal, né? Que pode ser assunto para um outro vídeo, mas se vocês quiserem que eu faça, é só comentar aí embaixo, né? Mas que é o princípio de funcionamento do macaco hidráulico. Mas enfim, então com isso, né, que o Pascal sugeriu de fazer o experimento em cima de uma montanha, em diferentes etapas, né? Que aí esse amigo, né, dele foi nos Alpes franceses, que está aqui no fundo do vídeo, né? Em homenagem, viram que realmente o nível da camada de mercúrio diminui, né? E assim, quanto mais alto você está, o ar já é menos denso por causa da temperatura, né? O ar mais quente sobe e o mais denso desce, né? Por causa do impulso. E aqui no que é mais quente é menos denso, porque temperatura é justamente a agitação das partículas, né? Dos átomos. Que estão agitados, eles vão se batendo e se afastando, então a densidade diminui. O fluido, né, vai ocupar um volume maior. Não só fluido, né, qualquer coisa, até o sólido de nata, tecnicamente. Mas, enfim, então,
além de você naturalmente ter no ar menos denso, só pela questão da temperatura na parte mais alta, você tem a própria concentração, né, da massa diária atmosférica. Então, a critério de curiosidade, né, e fechando esse vídeo, 75% da massa da atmosfera ela fica na camada mais baixa, que é a troposfera, que tem aí entre 12 e 15 quilômetros de altitude. Então, na camada mais baixa está 75% do peso da atmosfera. Então, para a gente ver como essa concentração aí ela varia com a altitude, tem esse dado também que eu peguei do nível didático que eu uso, né, gente? Se você pegar o topo do Everest, que tem 8.800 e poucos metros, né? Um pouco menos de 9 quilômetros de altitude, o experimento do Torricelli ia chegar na camada de mercúrio de 21 centímetros, né? Então, fazendo no nível do mar, você tem 76 centímetros. No Everest, 21 centímetros só, que dá menos de 30% da altura da camada e, consequentemente, da pressão no nível do mar, né? Então, fazendo isso, né, não diretamente, expondo e discorrendo sobre, o Pascal comprovou realmente a existência da pressão atmosférica, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado um pouco mais contextualizado, né, o que foi o experimento. Eu achei interessante, né, na época do Galileu, eles já terem bombas e tal, porque eu achava que esse era um problema da Revolução Industrial, né, a descoberta se só dava para bombear até 10 metros a água das minas. Já tinham bombas antes, e esse problema já é mais antigo, né, porque o Galileu morreu em 1642. Então, aí, pelo menos 150 anos antes da Revolução Industrial. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar aqui o botão de se inscrever para quem não é inscrito. E também, para vocês verem o vídeo da hidratação térmica, vou deixar então o vídeo mais parecido com esse. Eu mencionei aqui. Mas deixa o seu like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, quando tiver, que tá difícil. É isso aí, nos vemos na próxima, então, falou!